Olá, malta! Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sotaque do Brasil e de Portugal e por que soam tão diferente, especificamente na letra L. O que me motivou a fazer esse vídeo foi ver muitos brasileiros e muitos portugueses tentando se imitar e tentando soar o mais natural possível. Só que isso é impedido por uma falta de atenção em pequenos detalhes que fazem toda a diferença para identificar qual variedade do português é aquela, se é brasileira ou se é europeia. E eu vou mostrar para vocês hoje o segredo do sotaque brasileiro feito por uma portuguesa. Eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho do trabalho dessa grande atriz chamada Carolina Floray Boreas e vocês vão me dizer se conseguem perceber de onde ela vem. Inventou aquela mentirada toda, forjou até prova que não existia foto minha num motel barato de beira de estrada. Papelão. Adiantou? Vem cá, me conte então qual foi o milagre que minha Santa Maria Madalena fez assim de tão milagroso que de quem ela virou santa. Consegue então dizer de onde que ela é, se ela é brasileira mesmo ou se ela é uma estrangeira? Particularmente não consigo encontrar nenhum ponto de falha no sotaque que pudesse entregar a nacionalidade dela. Mas agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo diferente em que ela fala com o seu sotaque nativo. Flore. Floare. Mas tu não és romena? Não. Mas como é que tens esse nome? Totalmente portuguesa, 100%. De onde? Eu- Onde é que nasceste? Nasci na Margem Sul, Margem Sul? mas sou praticamente de Santarém, de corpo Santarém? e Acabou de ser alma. daqui uma pessoa de Santarém. É mesmo? Pois, podias ter... já tens aí mesmo do Brasil. Olha tu. Então estás radicada no Brasil há 8 anos. Há 8 anos. Ela é uma atriz portuguesa, nascida em Portugal, mas que já está, na época, aqui em 2018, já estava há 8 anos no Brasil, então tinha muita familiaridade com a cultura e com a forma de falar. Além de fazer um sotaque brasileiro perfeito, e também romeno, pelo que ela disse, mas eu jamais saberia dizer se está certo ou não, ela consegue dizer pra gente qual é o seu segredo em ter um sotaque tão próximo do brasileiro. Tudo no Brasil. Não queres voltar, não é? Vais ficar lá a viver para sempre. É imprevisível, mas por enquanto... Falas brasileiro lá. Eu tenho duas teclas, ora aperto de Portugal, ora aperto do Brasil, e quando falo brasileiro, falo brasileiro. E há uma técnica Sim. muito sutil para portugueses, que se nota logo que é português, por melhor que falem. Ela vai revelar então o segredo para mascarar o seu sotaque português completamente e soar definitivamente como um brasileiro. E eu captei essa técnica, então é muito difícil apanharem. Que é o L. O L brasileiro é molhado e nós pomos a língua para trás. Ah, é? Por exemplo, de... Por exemplo, Amália, Amália, eles molham o L. Aí é muito difícil pegarem. Gira ela para lá brasileiro. Isto é incrível. Isto é um caso único. É incrível. É realmente incrível, ela tem um sotaque brasileiro assim, perfeito, ela conseguiu perceber as nuances do sotaque brasileiro para reproduzir nos detalhes como é a forma de falar no país. É claro, aqui a gente não tá falando de uma forma só de falar, como vocês viram até no próprio vídeo dela, ela também consegue reproduzir outros sotaques de outras regiões que não sejam Rio e São Paulo. Mas como ela é uma atriz que fica predominantemente em Rio e São Paulo, ela acabou absorvendo muito mais os elementos desses sotaques típicos que é encarado lá fora, por causa das telenovelas, das novelas que passam por aí, como o sotaque brasileiro. Mas a gente sabe que tem tantas regiões diferentes que é difícil, impossível, eu diria, definir qual que é o sotaque brasileiro. E como vocês podem imaginar, eu vou recorrer sim àquela tabelinha que tem todos os sons de todas as línguas do mundo para explicar então a diferença entre o L de Portugal e o L do Brasil. E como eu sempre explico, essa tabelinha mostra o modo de articulação e o ponto também da articulação dentro da sua boca, ou seja, é como a sua língua se mexe lá dentro. E o L que nós conhecemos é realizado dessa forma aqui, mas em pontos diferentes da sua boca. Por exemplo, o L realizado no começo das sílabas é esse L aqui. Eu vou reproduzir para vocês verem. Lá, alá. Que é realizado na parte de trás dos dentes. Então, na palavra logo, vocês podem ver que a ponta da língua encosta na parte logo ali onde terminam os dentes e começa o céu da boca. Logo. E é assim que nós vamos realizar o L no começo da sílaba. Porém, quando o L está no final da sílaba, na posição que nós chamamos de coda, ele tem realizações bem peculiares no Brasil que diferenciam muito essa variedade do português europeu. E para exemplificar isso, eu vou usar sim o nosso dicionário fonético, que vocês podem sempre acessar quando tiverem dúvidas sobre pronúncia. E o exemplo que nós vamos usar vai ser a palavra mal. Como vocês podem ver, então, aqui tem a pronúncia, a realização dessa palavra nas principais variedades do português. E reparem que nas principais variedades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui a realização do L, não como um L, mas com uma semivogal U.
Ou seja, não há esse som no português brasileiro, ou pelo menos nas suas grandes variedades. É claro que há regiões ali em que há sim uma realização mais próxima do português europeu, mas no geral, a realização do L em coda, né, na posição final da sílaba no português brasileiro, é feita como se fosse um U de uma semivogal, como por exemplo a própria palavra mal. É realizado então como a semivogal U, mal, mal, ao invés de dizer mal, mal, que seria a realização, por exemplo, de Portugal e outras variedades do português. O que é curioso é que muita gente aponta a confusão entre mal e mal na escrita por parte dos brasileiros como uma burrice, uma falta de educação, mas não perceberam que o som do L ali em mal é igualzinho quando se fala, ou seja, é mal e mal, não importa qual que seja o contexto. E isso mostra como a língua não tem correspondência com o que nós escrevemos. E é por isso que há tanta diferença entre as pessoas que sabem falar mal no contexto certo, entre aspas, e não conseguem escrever ou fazem confusão entre mal com L e mal com U. Porque esse erro só exemplifica como a escrita não representa o que de fato é realizado pelos falantes na hora de falar. Isso não aconteceria, obviamente, em Portugal, porque a realização do L não é feita com essa semivogal, não é feita como U, é feita como, de fato, um L. Mal. E o que a atriz Carolina estava dizendo aqui é que então que ela sente que o L brasileiro, ele é mais molhado, ou seja, ele não é tão para trás como o L de Portugal. E eu vou mostrar para vocês qual que é o som que ela está tentando representar com as suas palavras, é claro, sem exemplificar com esses sons fonéticos que nós vemos aqui. Esse L que é realizado como U por parte dos brasileiros, nós vimos que é no final da palavra, como mal, e vira mal. Só que ela cita aqui um exemplo, Amália, que por exemplo, Itália, é a mesma coisa, ou genitália até, que esse L não tá na posição final da sílaba, ou seja, Itália, o L começa a última sílaba, ele não tá no final da segunda sílaba. E por que ela diz que ainda assim soa mais molhado? Vocês vão perceber que, como regra geral, esse L no começo da sílaba, ele é realizado de forma igual pelos portugueses e pelos brasileiros, como por exemplo a palavra literatura. E vocês podem observar essa realização na boca, por exemplo, da atriz. Um bocadinho de espanhol, mas o romeno aprendi de uma maneira muito... Tornei-me tradutora, inclusive, literária. Portanto, a realização do L no começo da sílaba deveria ser como da mesma forma para os brasileiros e para os portugueses. Ou seja, a língua, a ponta da língua atrás dos dentes, como eu mostrei antes. Só que uma coisa que nós sempre temos que ter em conta é que esses sons, eles não são sons isolados. Nós estamos vendo aqui num contexto completamente absurdo, em que não existe na língua. Ou seja, sons completamente isolados, sem contexto de fala. E isso é um absurdo, já que a língua só existe, só acontece no contexto da fala. Portanto, esse L, do jeito que nós estamos mostrando agora, ele vai ser influenciado pelos sons que vêm antes e depois das sílabas. Então, por exemplo, na palavra Itália, como o L começa a última sílaba, ele deveria ser La, Allah. Ou seja, um som alveolar, sem influência, por exemplo, desse L que vai para trás, como ela disse, não deveria ter essa diferença entre o português brasileiro e o europeu. Só que, por conta, muito é claro, da forma como os portugueses realizam o L no final da sílaba, e ali essa sílaba está no meio da palavra, ou seja, tem influência dos sons que estão à sua volta, é muito provável que isso também influencie a forma com que o L é realizado, ou seja, o L vai mais pro meio ali, mais do meio da sua boca, perto do céu da boca, assim, E isso faz com que ele soe diferente entre os portugueses e os brasileiros e dando aquela impressão de que a pessoa não é do Brasil. Claro, ela não usa somente essa técnica e há outros tantos detalhes que formam essas diferenças entre o português brasileiro e o português europeu, como eu disse, dentro daquelas grandes variedades que nós vimos ali, porque cada território tem as suas peculiaridades e formas específicas de falar em cada parte do país. Mas o que é interessante observar aqui é como se pode reproduzir essas técnicas de fala e soar exatamente como nativo de outra língua se prestar atenção e focar exatamente nesses detalhes que diferenciam as duas variedades, por exemplo. Isso não é um trabalho fácil e muitas vezes desnecessário, só se você quiser realmente ter aquele sotaque muito parecido com o nativo daquela outra variedade. No geral, as duas variedades fazem parte da mesma língua, são intercompreensíveis entre si e conseguem estabelecer um ótimo contato linguístico entre portugueses europeus e até outros países de diversas outras variedades do nosso português. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Aliás, dá uma olhada no TikTok, Movimento 140, que também tem conteúdo lá para você. Muito obrigado e até a próxima.